turma, bom ou não? Ficamos uma semana sem aparecer. E a gente já tava com saudade. Exatamente. Pessoal, justificando a nossa ausência, a corretora tem o podcast, tem as outras redes de comunicação e na última semana foi tudo tão corrido, né, Marília? Foi muito corrido. E a gente não E conseguiu. a gente parou e falou assim, nossa, essa semana a gente não gravou o podcast. Não gravou o podcast, não conseguimos parar para gravar o podcast, mas estamos aqui. E hoje É o que a gente mais gosta, porque tem convidado. tem convidados. Então, porque a gente fala os nossos podcasts de sábado, né, É Marília? verdade. Que tem os de sábado também, se vocês não viram, vão lá assistir. Mas esse daqui que tem convidado É o nosso xodó, é o quando nosso tem convidado. xodó. Nós gostamos demais. Mas, pessoal, antes de eu anunciar quem vai sentar ali, eu gostaria de pedir para vocês curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos. Nós estamos em todas as redes sociais? Em todas as redes sociais. Olha Às aí. vezes a gente até esquece, porque são muitas. São muitas. Todas que vocês pensarem, pode colocar lá F Guerra Corretora, que vocês vão nos encontrar, tá bom? Então, não deixe de dar aquele like para fortalecer a amizade, né? Com certeza. E hoje, pessoal, nós estaremos com uma convidada que ela já veio aqui, né, Marília? Ela já veio. E aí, por ser tão importante e belíssima, ela está novamente. Exatamente. Então, eu quero convidar para fazer parte desse time Bárbara Bello. Vem pra cá, Bárbara. Olha eu aqui novamente. Olá, pessoal. Seja Tudo muito bem? bem-vinda de novo. Muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui pela segunda vez. Comunicadores natos aqui. Eu fico até encantada de ver. Eu falo com vocês nos podcasts que os convidados, eles vão e eles voltam. E hoje, a Bárbara, para quem não se lembra, participou da nossa primeira temporada. Foi o nosso segundo episódio. O nosso segundo episódio. E por que não trazer a Bárbara de novo? De novo. Até porque tudo mudou. Exatamente. E tem coisas novas pra gente saber, né, Marília? Sempre tem. Então, Vamos ver o que esse pessoal vai arrancar de mim aqui hoje. Então eu falei assim, por que não? Vamos convidar a Bárbara. Mesmo porque não é comercial, a gente gosta. É uma pessoa A querida gente aqui na gosta corretora, né? Ai, que bom. A gente sempre fala, Bárbara, as portas da corretora estão sempre abertas para E eu vocês. sinto isso de vocês e agradeço, nossa, muito por toda essa recepção que vocês têm, por essa relação que a gente está construindo, né? Sim. E esse convite, para mim, nossa, eu acho muito gostoso a gente trocar, não só em relação ao profissional, ao trabalho, né? Mas a gente ir criando esses laços aqui. Eu estou à disposição todas as vezes que vocês chamarem. E ela falando isso, ela não sabe o quanto eu e o Pedro, nós somos curiosos e nós gostamos de conversar e de saber das coisas. Aí né, que tá o Pedro? A problema, gente né? vai, É o medo. vai soltando ali, né, Marília? Tem edição de vídeo, né? Tem, Qualquer tem. coisa a gente pode cortar, né? Claro! Então tá, tô despreocupada agora. Ô, Bárbara, mas vamos começar esse bate-papo. No outro programa, a gente falou um pouquinho da Bárbara dentro da seguradora, falamos um pouquinho de produto. E agora, antes da gente entrar também em seguradora, porque é um ponto importante, mas vamos conhecer quem é a Bárbara Bello. Vamos lá, quem sou eu? Na verdade, eu vou te responder quem sou eu de hoje, né? Porque eu acho que a gente está em constante evolução e mudança. Exatamente. Hoje não está aqui a Bárbara de 5, 10, 15 Sim. anos atrás. Então, hoje, vou falar, Uhum. tenho 36 anos, meu nome é Bárbara Bello. Não sou de Belo Horizonte, eu nasci na cidade de Esmeraldas, que é bem pertinho aqui, a família da minha mãe é toda de lá. Mas a vida inteira eu morei em Sete Lagoas, que é outra região aqui do interior, né, de Sim. Minas Gerais. E morei em Sete Lagoas até quando eu me casei e vim para Belo Horizonte, tá? Então, assim, contando para vocês um pouquinho de quem é a Bárbara hoje, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, Que o são Davi e o lindos. José. Sou suspeita Lindos, de falar que lindos. eles realmente são muito lindos. Voltando, sou muito bem casada, porque tem que elogiar o marido também, né, gente? Não pode deixar de Exatamente. falar. E moro aqui em Belo Horizonte e trabalho, né, na Aliança Seguradora hoje. Já tive aí no passado passagens por outras seguradoras e também por outros tipos de emprego que a gente pode comentar aqui no decorrer, Claro. porque eu acho que eu tenho experiências, assim, dos mais tipos variados possíveis. Mas é isso, eu sou uma pessoa que estou em busca de uma evolução constante, de me entender e compreender enquanto ser nesse mundo, né? Como ser melhor a cada dia, como poder proporcionar para as pessoas que eu gosto e que gostam de mim uma experiência de vida mais legal, evoluir em relação ao que a gente estava conversando aqui agora, né? De cuidar da saúde, de
correr atrás de estar sempre melhorando. E é isso, eu vivo o presente. O que vier Ela pra falou frente aí, é... gente, ó, cortando ela falou aí de saúde, é porque vocês não sabem o tanto que ela é fitness. Que responsabilidade me dando esse gente. título, gente. Eu sou uma, como é que fala? Estou tentando virar uma pessoa fitness, Não, mas ainda é só um processo. A gente olha o Instagram dela e tá lá, de noite, fazendo o que? Marmitinha, tudo lá, ó. Não, e aí 5 horas da manhã, faça chuva, na faça academia. sol. Isso é verdade. Pessoal, quem me acompanha na internet sabe que, né, eu vou na academia, eu sou focado. Mas eu ainda não sou focado no nível Bárbara. Até porque eu já briguei com isso há mais tempo. E no entendeu? dia que eu for Marília, eu já sou enjoado, aí você vai ver. Como diz o meme, né? O dia que a vida fitness estiver dando resultado, eu não vou falar nada, mas Mas haverá você sinais. haverá né? sinais. Se agora que não é, já tem sinais dele, o dia que ele ficar focado, Ninguém aí, aguenta. realmente, ninguém vai aguentar essa pessoa. Mas é que a gente tem que fazer isso mesmo. Eu falo que é um esforço tão grande, né? Que a gente precisa, não só em relação à fitness, mas em relação a tudo. Toda conquista que a gente tem, todo esforço que precisa, que a gente empenha, a gente tem que comemorar mesmo, tem que falar, porque a gente serve de inspiração, né? Para muita gente que às vezes está nesse mesmo processo, ou que está precisando, às vezes, de um empurrãozinho ali para fazer algo. Então, eu também gosto muito. Quem me acompanha lá no meu Instagram sabe que eu gosto de... Todo dia eu posto que eu tô na academia, que eu fiz, porque às vezes tem alguém que tava precisando exatamente naquele momento de ver aquilo, né? Então, E motiva outras pessoas, né, Bárbara? Exatamente. Se a gente pode ajudar, por que não? Exatamente. É isso. Ô, Marília, você já percebeu que os nossos convidados, eles sempre vêm e a maioria não é daqui de BH diretamente? Sim, é verdade. É uma curiosidade, não é? Porque tá ali nas regiões. exatamente, né? quando não são de outros estados. Quando não são de outros estados. É porque aqui já é um podcast, gente, tipo assim, nacional, com convidados. Eita, Daqui a pouco tem internacionais aqui participando também. Ô, Bárbara, você falou aí que tem experiências de sobra. Conta pra gente, como que... Porque eu já imagino assim... Preparem um caderninho pra vocês anotarem. Por onde a gente Por onde começa? andei? Vamos lá, por onde Isso andei aí. enquanto você me procurar. Vamos contar, então. Bom, assim, desde que eu me entendo por gente, por criança, assim, eu sempre tive muita vontade de trabalhar. Sempre foi uma coisa minha. Eu acho que a gente nasce já com algumas características, assim, né? E aí eu me lembro, por volta de 8, 9 anos de idade, de passar férias na casa da minha avó em Esmeraldas, onde eu falei que eu nasci. E eu tenho uma tia, que é hoje, para mim, uma referência, tia Andréia. Vou até falar, porque depois eu vou mandar ela assistir, lógico. É uma referência para mim, enquanto mulher profissional, de carreira, sabe? Nossa, eu acho ela incrível. E ela era contadora na época, ela tinha um escritório de contabilidade em Esmeraldas. E ela tem uma filha que é mais ou menos da mesma idade do que eu. Eu ia para passar férias e brincar com a minha prima, né, na verdade. Só que a minha brincadeira era trabalhar no escritório com ela. Então, assim, brincava de trabalhar. Organizar papel, ela pedia para eu ir no banco fazer pagamento de alguma coisa. Eu achava aquilo, assim, a coisa mais importante do mundo. Eu me sentia, de fato, útil, né? Eu me sentia valorizada. Isso em qual idade? Devia ter uns 7, 8 anos, mais ou menos. E aí, ou eu fazia isso, ou então eu ia numa mercearia que tinha na esquina da casa da minha avó, e pedia ao moço para deixar eu trabalhar de graça, porque ele não pagava nada, e era de graça mesmo, arrumando as prateleiras do supermercado, ajeitando os pacotinhos, porque eu tenho bastante toque com as coisas assim, de organização. Então eu batia os pacotinhos, empilhava, colocava tudo arrumadinho, no final do dia eu ia embora para casa feliz que eu tinha trabalhado sem receber nada, mas eu trabalhei. Então, assim, eu sempre senti muito essa necessidade de trabalhar. Não vou detalhar, porque a história é longa, mas, assim, graças a Deus, eu sempre tive uma vida muito tranquila em relação a oportunidades. Meu pai e minha mãe sempre se esforçaram muito para dar para a gente ensino, escola boa e tudo, né, e tudo isso que a gente quer hoje em dia oferecer para os filhos. Mas chegou em determinada época da minha vida, que eu estava com 14 anos para 15, sonhando ali com a festa de 15 anos, como que seria a festa, porque meu pai, a princesa da família sou eu, a única filha, e aí o sonho dele era ter filha, tudo que ele pudesse fazer para agradar a filha, ele fazia. A gente se viu numa situação muito desafiadora, onde tanto eu quanto os meus irmãos tivemos que sair para trabalhar naquele momento para conseguir ajudar dentro de casa mesmo. E aí eu falo que por todo o sofrimento que foi,
por toda a situação difícil que a gente passou, hoje eu agradeço porque foi a melhor experiência, não só da minha, mas eu acredito que dos meus irmãos também. Porque a gente teve que correr atrás das coisas, sabe? A gente aprendeu a valorizar realmente as coisas e valorizar não só o que a gente fazia, mas entender o esforço que meus pais faziam para dar as coisas que a gente tinha. E se talvez eu não tivesse passado pelo que eu passei, hoje eu não seria quem eu sou, né? Então, às vezes, eu não teria os mesmos valores, os mesmos princípios e a mesma vontade e determinação. Então, eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos. Uma tia minha tinha uma loja de roupa na cidade de Sete Lagoas. E aí, eu fui trabalhar no escritório. Eu estudava meio horário, né? E no outro meio horário, eu ia direto para o escritório e assim, eu era sozinha no escritório. Eu acho que minha tia era a mais doida de todas, porque ela colocou uma menina de 15 anos sozinha. Ela viajava muito para São Paulo para fazer as compras e eu ficava ali tomando conta de tudo, de mercadoria que chegava, de emissão de nota. Na época tinha questão de venda no crediário, então o controle de venda, e eram 3 lojas que ela tinha na época. Foi assim, nossa, eu falo que a melhor escola que eu tive, porque tudo de dificuldade para uma pessoa que nunca tinha trabalhado, aprender ali, aquilo ali eu levei por todas as outras empresas que eu passei, né? A bagagem foi muito importante. Então, eu passei a trabalhar nessa loja de roupa, eu fiquei um tempo, não vou me lembrar de quanto tempo, e aí o meu sonho era fazer faculdade de moda. Desde sempre. Ai, gente, moda sempre foi o meu sonho. Aí me pergunto, nossa, mas nunca quis ser estilista, nunca tive vontade. A minha intenção com a moda era trabalhar na parte de figurinismo, sabe? De teatro, novela, essas coisas. E aí, foi uma situação, como eu falei, que meu pai e minha mãe, difícil para pagar faculdade particular, aquela situação toda, eu consegui passar no vestibular. E aí, juntando dinheirinho ali, fiz a matrícula e comecei a estudar moda aqui em Belo Horizonte. Morei de favor na casa de uma tia, de 2 tias, na verdade, na época, para poder fazer a faculdade de moda. E aí, fiz o primeiro período, tomei recuperação na matéria de desenho. Eu falei, não tem como pessoa que quer fazer moda tomar pau em desenho, né? Já deu uma água. Mas eu pensando aqui, eu tomaria pau em desenho também. Nossa, gente, eu sou muito ruim para desenhar, muito ruim, vocês não queriam nem ver. E aí, no primeiro período da faculdade de moda, a gente tem muitas matérias teóricas, né? Então, eu tinha, por exemplo, história da moda. Aí tinha administração de empresas, porque administração, querendo ou não, é uma função que hoje qualquer lugar precisa ter alguém, né? E aí, eu me apaixonei pela matéria de administração de empresas dentro do curso de moda. E aí eu defini que não era aquilo mais que eu queria fazer, eu não queria fazer moda, eu queria fazer administração de empresas, né? Então eu voltei para Sete Lagoas, para a cidade onde os meus pais moravam, com a intenção de fazer a faculdade lá de administração de empresas. E aí que começou a jornada de trabalhar, porque eu tinha que me bancar, né? Eu tinha que conseguir pagar a faculdade. Aí, vamos lá. A primeira experiência foi na loja de roupas, como eu falei. Aí, quando eu voltei para Sete Lagoas, eu comecei a trabalhar como vendedora de calçados, em uma loja de sapato mais finos, vamos falar assim, né? Para as madames da cidade. E aí já entrou vendas na minha vida, né? Então, assim, a gente vê que a gente vai entendendo as nossas habilidades diretamente, sim, porque na loja de roupa eu trabalhava no escritório, não tinha venda direto, né? Então aí comecei nessa loja de sapato, fiquei por um tempo e fui convidada, recebi uma proposta para entrar em uma empresa que era uma administradora de consórcios. Aí, ó, tudo a ver, né? Olha o consórcio voltando. Aí eu trabalhei como assistente administrativo no escritório dessa administradora de consórcios durante um tempo. E aí eles encerraram a operação na cidade, eles saíram fechando as filiais, não ia mais permanecer com esse escritório na cidade. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar num laboratório de análises clínicas. Meu Deus, olha o caminho. Não, olha, né? Cada hora num lugar, mas sempre com atendimento ao público, sempre trabalhando com a questão de venda, que eu acho que o que foi moldando ali o meu direcionamento para o que eu gosto de fazer hoje. Aí fui trabalhar nesse laboratório de análises clínicas, na parte administrativa mesmo. Saí de lá e fui para uma agência de publicidade. Isso tudo fazendo a faculdade?
Isso tudo atrelado, né? Misturado com a faculdade. A faculdade Assim, tem quantos anos? eu era 4? um macaco pulando de galho em galho, literalmente, sabe? Aparecia uma oportunidade, sou movidas a desafio sempre. É algo novo, é algo que eu não sei e eu quero aprender a fazer, eu não pensava duas vezes. Não tinha filho, não tinha ninguém que dependia de mim, então eu podia arriscar, né? Mais do que hoje. Aí fui para essa empresa de publicidade e propaganda trabalhar diretamente com vendas. Então, eles faziam, por exemplo, revistas, jornais, vendia anúncios em panfletos. Então, eu fazia a venda desses espaços de publicidade para as empresas da cidade. Aí tive essa experiência. Aí, a gente achando que a pessoa que está encaminhada no caminho do comercial, né? Conheci um grande amigo na faculdade, que ele trabalhava em uma fundição. Essa fundição fabricava peças de ferro para a indústria de elevadores, montadores de trator, essas coisas. E aí, ele falou comigo, vão trabalhar lá? Falei, vão, né? Tem nada assim. Mais um desafio. Mais um desafio. Fui trabalhar nessa empresa, que era uma fundição, onde eu fiquei com um setor, Nossa, eu falo que eu tenho muita saudade de lembrar, assim, de lá. Eu ficava chamava CPC, até esqueci o nome do setor agora, mas era assim, era controle de produção. Eu fazia como se fosse o planejamento do que a fundição ia produzir naquele dia. Eu preciso de X peças dessa, X peças daquela, fazia esse planejamento. E fazia também a questão do controle da logística. O que eu ia entregar para esse comprador, receber o pedido do cliente, organizar isso na produção e depois fazer a entrega. Então também já era um pouquinho administrativo. Exatamente, mas ainda tinha a questão da venda envolvida, né? Que era receber o pedido, negociar com o cliente, por aí vai. E aí eu fiquei durante quase 2 anos, mais ou menos, nisso. Até que um amigo da faculdade, um colega que era da minha sala da faculdade, ele era corretor de seguros. E aí, uma companhia na época, que foi a Mafre, estava com uma oportunidade de atendente de sucursal, que chamava na época, que era a filial que tinha na cidade. Estava com uma vaga aberta e o gerente, na época, perguntou aos corretores se tinha alguma indicação. E aí esse colega me indicou, falou, olha, eu tenho uma colega da sala da faculdade, eu acho ela muito ativa e tal, acho que ela se vira bem com tudo que faz, mas ela não tem experiência nenhuma com seguro. Mas eu vou te apresentar. E aí lá vai a outra aqui fazer entrevista de um outro setor que eu não sabia nada, né? Nada. E aí a primeira pessoa que me inseriu aí no contexto do seguro, né, foi esse meu colega da faculdade e o gerente da Mafre com quem eu fiz a entrevista e me contratou. E aí eu lembro, foi assim, impressionante, porque na época ainda existia o protocolo de propostas, né, não era tudo tão digitalizado igual a gente tem hoje. O corretor, ele fazia a venda do seguro, ele tinha que entregar a proposta na companhia para a gente dar o protocolo que foi recebido e aquilo ali partir para a emissão. Tô falando assim, tá parecendo que eu sou muito velha, mas não, isso tem pouco tempo atrás. Porque começou a trabalhar cedo. Mas isso foi em 2010, foi quando eu entrei no mercado de seguro, foi em 2010. Então, eu fiquei nessa companhia como atendente da sucursal em Sete Lagoas. E aí, aquilo que a gente comentou mais cedo, né, Pedro? O seguro, trabalhar com seguro é um mosquito que pica a gente e você fica infectado e você não sai mais. Apesar de que eu tentei sair. E aí eu vou contar como é que foi a experiência. E aí eu trabalhei na Mafre durante também uns 2 anos e pouco. E tive uma experiência muito legal de vivência lá, que o meu gerente na época, ele saiu. E até eles contratarem uma nova pessoa para poder ficar administrando essa gerência dessa filial, eu fiquei sozinha na filial durante cerca de 4 meses. Então, assim, além de ser uma pessoa que era iniciante, mas eu tinha construído um relacionamento muito bom com os corretores que eram ligados àquela filial. Então, isso deu a segurança para a companhia, permitir com que eles fizessem o processo em segurança, porque eu estava ali de toda forma e eu conseguia tocar o barco, né?
e querendo ou não me deu uma visão de gestão muito boa, consegui ter que cuidar tanto da parte comercial ali do escritório, quanto de lidar com pessoas, de resolver os problemas que aparecem, que precisam de urgência. Eu fui criando esse feeling para poder conseguir lidar, né, nessas situações. E aí eu estava na Mafre e recebi uma proposta. Outra coisa do mercado segurador, né, que não é surpresa para ninguém. As pessoas são sempre as mesmas, né? A gente vê, Só muda vai mudando as cadeirinhas. A gente vai tendo experiências ali em vários lugares. Isso aí é muito bom. Aí eu recebi uma proposta para atuar em seguradora, só que aí já seria na área comercial. Porque até então eu era ainda uma assistente administrativa da filial da seguradora, né? Isso tudo lá em Sete Lagoas. Isso tudo em Sete Lagoas. Só que essa oportunidade que me chamaram para poder atuar na área comercial, que enxergaram em mim um potencial para trabalhar diretamente com vendas, né, e tudo mais, foi quando eu fui chamada para ir para a Sul América, e era um atendimento comercial a corretores que não eram somente de Sete Lagoas. Então, eu tinha uma região para atender de corretores. Eu pegava ali o norte de Minas Gerais, saía de Sete Lagoas, ia sentido Curvelo, Diamantina, Pirapora, região Montes Claros, Janaúba, Januária. Então, assim, era uma região muito grande. Já foi ampliando. E assim, foi a minha primeira oportunidade, vamos falar assim, comercial. Eu já ia assumir uma responsabilidade de ter que atender uma grande região e uma região, assim, vamos falar, com potencial muito grande de produção, representando uma companhia de nome extremamente forte no mercado, né? E aí, com um detalhe, que eu que tinha que ir dirigindo, visitando toda essa região. E eu era uma pessoa, eu já tinha tirado a minha carteira, mas eu estava em Sete Lagoas, eu ia trabalhar a pé, era do lado de casa. E aí, mais uma vez, movida a desafios, né? Você se viu num cenário totalmente diferente, totalmente desconfortável com o que eu estava ali habituada, mas eu sempre gostei disso, entendeu? De ter as situações desconfortáveis e depois conseguir ver que eu passei por aquilo e que deu certo, né? A gente se sente mais capaz, mais confiante. Sim. E aí, recebi a proposta, falei, vamos. De cara, vamos. Mas assim, e o carro? Na época, a companhia disponibilizava o carro pra gente, né? E eu pensando, nossa, eu dirigindo, pegando estrada. Porque a gente não usava o Google Maps, o Waze, não tinha isso assim na época, não. Ainda era aquela fase que a gente tinha que abaixar o vidro e perguntar, como é que eu faço pra chegar em tal lugar? E eu sou péssima de gravar lugar, vocês não têm noção. Eu posso ir 10 vezes no mesmo lugar, que as 10 vezes eu vou com o Google Maps ligado para chegar, porque senão eu não chego. É normal. Não sei o que eu consigo fazer. Recebi essa oportunidade, fiquei super feliz, confiante, vamos lá. Mas aí eu falei com o meu gerente que me contratou na época. Falei, Caio, aqui, eu vou sem problema nenhum, mas eu nunca dirigi na estrada. E eu não sei nem como é que faço para chegar em Montes Claros. Aí ele falou assim comigo, calma, Bárbara, não preocupa. A gente vai tudo de uma forma tranquila para você acostumar. As primeiras vezes que você for, eu vou com você, porque aí a gente vai no carro, você vai dirigindo, mas eu tô do lado, vou orientando e tal. E aí eu vou te apresentar para os corretores também, né? Para eles te conhecerem. Eu, tranquila e feliz, que seria dessa forma, uma viagem que a gente iria planejar para fazer. E aí, tipo, 2 dias que eu tava... 2 dias que eu tava trabalhando, ele me ligou e falou assim, você vai ter que ir para Montes Claros amanhã. Eu falei, quem falou? E na época, a gente representava muita empresa em audiências, essas coisas assim, né, como preposto. Uhum. E tinha que ir. Eu não tinha outra opção, entendeu? Aí eu pensei, será que eu chamo um motorista? Será que eu contratar alguém para dirigir? Não, eu ia ter que ir. Mas é aquela história de que você ia me acompanhar. Ele tinha um compromisso, porque assim, apareceu essa audiência de última hora também, e ele tinha um compromisso, falou, Bárbara, você que vai ter que ir. E aí, chegar lá nas corretoras, oi, prazer, né? Não tinha ninguém nem para me apresentar. Mas eu falo que, assim, esses desafios que fazem a gente crescer, né? Vai construindo. Gente, eu não esqueço todos os trabalhos que eu tive, assim, e que foram situações desgastantes, às vezes, que me deixavam na época, como que eu vou fazer para passar por isso?
foram as que mais me fizeram aprender e crescer, sabe? Aí hoje a gente tem mais facilidade de passar pelas coisas que não são cômodas, né? E aí eu fui, entrei no carro, minha mãe deve ter rezado não sei quantos terços lá, tadinha, preocupada com a filha dela que nunca tinha dirigido, ia para Montes Claros, a gente tá falando de viagem de 5 horas, né, de estrada. E muito volume, fluxo de caminhão, uma estrada bem pesada. E aí eu fui para Montes Claros. E eu fui nas corretoras, assim, me apresentando, ó, cheguei aqui, tô aqui para poder te atender no que for preciso. E aí fui criando esse relacionamento, sabe? Corretores que hoje eu não atendo mais, mas que eu tenho contatos até hoje, são corretores que eu criei um vínculo muito legal, então lembram de mim até hoje. E aí, esse meu primeiro ano na Sul América, atendendo essa região, eu consegui, assim, uma produção, foi exponencial o crescimento dos corretores dentro da companhia, sabe? Claro que por vários fatores. Primeiro, pelo relacionamento que foi legal, o atendimento que eu estava disposta a dar para eles lá, né? Fazia questão de sempre ajudar em tudo que eu podia, mas também pelo fato de ter alguém que eles confiavam e que sabia que caso acontecesse eu tinha alguém para me ajudar. Então isso tem uma credibilidade maior, né? Vocês trabalham com companhia, você direciona mais aonde você consegue resolver as coisas, né? E hoje qualquer pepino que a gente tem, gente, a gente liga pra Bárbara e ela resolve. Mas eles são bonzinhos demais. Aqui, ó, gente, essa corretora aqui não dá trabalho nenhum. Eles trabalham assim, ó, certinho, pode ficar tranquilo. Aí, teve um crescimento no fechamento, assim, 500%, por exemplo, de crescimento. E na época, até hoje, as companhias, elas fazem aquelas campanhas de vendas para os corretores, mas geralmente os funcionários que apresentam um melhor desempenho também são premiados, né? Vamos falar assim. Aí, entra uma nova história na minha vida nesse meio termo. Enquanto eu estava nessa de trabalhar, viajando e tudo mais, entra o mundo fitness, né? Vamos falar assim. Eu sempre briguei com a balança, desde pequena, sempre tive minha mãe ali na minha cabeça tentando me fazer controlar, mas nunca preocupei. Então, sempre fui acima do peso. Nunca preocupei em relação à saúde, nem nada. Nessa época, eu comecei a fazer atividade física, academia, então eu estava com um personal na época de Sete Lagoas, que eu malhava com ele. Comecei a mudar minha alimentação, fui numa nutricionista e me encantei pela alimentação saudável. Foi uma coisa assim, falei, gente, é muito gostoso isso, você ter o prazer de comer algo sabendo que aquilo tá te fazendo bem, que aquilo vai ser bom para você e que aquilo pode ser bonito, que era o que mais me encantava. Fazer salada colorida, cortava as coisas até de formatinho e colocava no prato. E aí eu comecei a fazer isso para mim, e aí tinha as amigas, não, já que você vai fazer para você, faz umas marmitas aí para mim também. E aí eu comecei, como quem não quer nada, fazendo para mim, né, para eu poder comer dentro da minha dieta, dentro do que eu tinha que comer, e para algumas amigas ali. E aquilo me deu um start. Eu falei, gente, é uma oportunidade de negócios isso aí, que eu ia né? perguntar, mas isso só fazia ou virou um negócio? Capital. Então. E aí eu me encantei muito por isso e eu quis fazer disso uma oportunidade de negócio. Sim. Só que eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Eu quero fazer uma coisa, eu mergulho de cabeça. E eu não sei muito parar, vamos primeiro planejar muito. Não, tô com vontade de fazer, bora fazer. Hoje em dia é diferente, como eu falei, na época eu não tinha ninguém que dependia de mim, eu tinha a possibilidade de arriscar. Hoje a gente tem as responsabilidades, né? As pequenas responsabilidades. Que aí a gente pensa bastante antes de tomar qualquer atitude. E aí nessa época eu resolvi sair da seguradora, pedir demissão da seguradora, para tentar um negócio próprio. Que foi quando eu abri uma salateria lá na cidade de Sete Lagoas. Chamava Bela Salateria. Não tinha, hoje em dia é muito comum, né? A gente tem várias franquias de salada. Aquilo na época não tinha. Então foi uma coisa que começou mesmo. Então eu montei essa estrutura aonde a gente entregava e aonde tinha o ponto físico mesmo. Era, nossa, muito bonitinho, muito bem organizado. E trabalhei. A época que eu mais trabalhei na minha vida. Aí era só você ou você chegou a contratar? Na época chega a ter 6.
Por quê? 6 funcionários. Porque eu funcionava de 6 da manhã às 10 da noite. Nossa. A salateria, ela ficava dentro de uma estrutura de uma academia na cidade de Sete Lagoas. Então, assim, tinha um fluxo de pessoas que eram o público, né? Vamos Da falar assim, de uma academia. alimentação saudável. Então, eu queria estar ali para poder atender a todo momento. Então, a gente servia, por exemplo, não só a opção de almoço e janta, que eram as saladas, que a pessoa escolhia os ingredientes e a gente montava a salada do jeito que ele queria, ou então tinha as opções já prontas. Tinha um cardápio gigantesco de opções de sucos naturais, todo tipo de suco que você imaginar, e os nomes eram bem sugestivos. Tinham sucos assim, Xogripe, que era um suco mais rico em vitamina C. Aí tinha o suco mais refrescante. Tinha uns nomes assim, né? Agora eu não estou me recordando muito bem. Aí servia salada de fruta, sanduíches naturais, que a pessoa também escolhia e montava o sanduíche, Gente. tipo um Subway, vamos falar assim, né? Omelete, tapioca. Você teria clientes. Ah, Tá vendo? Você ia lá, Fê? claro, Você ia. óbvio. Aqui não tem mais essa salateria, mas um dia eu faço pra você sem problema nenhum, tá? Eu te mostro meus dotes culinários. Dá licença, Eu não tá, vou Marília? contar porque eu não sou fitness. A gente vai te Aqui, a colocar gente nesse vai te mundo colocar também. nesse Não mundo. se preocupa, não. Pessoal, a gente tá falando aqui desse mundo. Tem o marketing, que ele tá por trás das câmeras, que vocês já conhecem ele, que a gente está introduzindo ele nesse mundo fitness também. Daqui um dia você, amada. Também recebi aqui, só falando do marketing, Bárbara, começou na academia ontem, pessoal, e já chegou aqui assim, ó. Aquelas, o dia que eu entrar na academia, haverá sinais, né? Já tá lá Os fazendo sinais vão chegando Brasil. aqui, ó. É forte. Mas aqui isso é bom, a gente tem que curtir toda essa fase aí, porque a gente tem que realmente valorizar o esforço, porque é um esforço bem o grande, né? esforço. Aí voltando, né, na salateria, aí servia todos esses tipos de refeições em um período do dia muito extenso, né? Eram Sim. 2 turnos de trabalho. Fiquei nessa salateria, tava super legal, tava dando super certo. Aí, Aí vem o desafio. Então, entretanto, aparece o Davizinho na minha vida, né? Aí eu apareci grávida do Davi, foi uma gravidez que aí é outro podcast, outra história, porque é bem longa e complexa, né? Eu engravidei do Davi, e o Davi foi uma gravidez de risco. Então eu tive que, após descobrir a gravidez, imediatamente eu tive que ficar internada. Então, em Sete Lagoas não tinha estrutura para poder ficar, eu tive que vir para um hospital em Belo Horizonte. E como eu ficava sozinha no restaurante, na salateria, eu tive que abrir mão do negócio. Então, vendemos o negócio, eu tinha sócios na época, passamos o ponto, acabou a salateria na minha vida nesse sentido, porque agora a minha vida já era voltado pro Davi. E aí o Davi, como eu falei, era uma gravidez de risco e ele foi um bebê prematuro extremo. Então, o Davi nasceu de 27 semanas. Nossa! Ele nasceu, assim... Nossa, na verdade, depois eu mostro ele foto terminou fora, para vocês. Exatamente. Ele nasceu um prematuro muito extremo, nasceu, apesar de eu ter ficado internada um tempo, e aí a gente ter conseguido tomar a medicação para ajudar a desenvolver mais, ele nasceu até bem diante do que ele poderia ter nascido. Mas é uma situação, assim, extremamente delicada, né? E aí eu tive que ficar 100% em função disso. Primeiro, porque eu estava internada antes dele nascer, então eu não podia fazer nada, eu estava internada. E aí o Davi nasceu na noite de Natal, assim, na virada. Ele nasceu dia 26 de dezembro, cedinho. Eu comecei a sentir, vamos falar assim, no dia 25 de dezembro, dia 26, 8 horas da manhã ele já tinha nascido. E aí eu tive que ficar por conta, porque ele ficou internado, né, no CTI do hospital por 73 dias, que foi o período que ele ficou. E aí eu tinha que ter dedicação exclusiva. Então eu não podia, nesse momento, pensar em um outro negócio. Meu negócio exclusivo ali era o Davi. E aí, graças a Deus, meu marido é um cara, nossa, fantástico, assim, total apoio em relação a tudo. É um parceiro mesmo de vida. Enfrentou todas essas dificuldades aí que a gente teve. E pôde, graças a Deus, me proporcionar que eu ficasse por conta de ser mãe por um determinado tempo, né? Porque o Davi precisava desse cuidado. Então, assim, eu me vi fora do trabalho
Aí que entra, né? Eu comentei com vocês que desde muito nova eu sempre quis trabalhar, sempre procurei. Ficar sem trabalhar Nossa. é muito desafiador, viu? É. Falo pra gente que Pra tá quem já tá acostumado, é muito desafiador. Mas é aquilo que eu falei, que eu vivo o hoje, assim. A gente tem que saber viver, ser grato e fazer as coisas com o que a gente tem hoje. É. Porque senão acaba se tornando um fardo. Exatamente. pesadíssimo. Não adianta você reclamar porque é o que você tem, entendeu? Exatamente. Eu vou ficar me lamentando porque eu tive um filho prematuro e que não dormia e que... Gente, o que eu posso fazer? Eu vou devolver o filho? Eu vou falar eu não quero? Entendeu? É o que eu tenho, a vida é essa e a gente vai aprender. Então, tudo pra mim é assim. Tá fácil ou não tá? É o que tem, vamos lá. E aí eu fiquei, por conta de cuidar do Davi, porque ele exigia muito cuidado de terapia, de tudo que vocês imaginarem, de controle, de acompanhamento médico. E aí resolvi ter outro filho. Mas aí o Davi já tinha se estabelecido ou ainda tinha toda essa atenção sua? Não, até hoje, na verdade, o Davi demanda muito, né? Eu tô aqui falando dele, nasceu prematuro extremo e hoje o Davi ele tem diagnóstico de autismo e TDAH. Então, assim, é um menino, nossa, hoje ele tem quantos incrível. anos? Tá com 8, vai fazer 8 9 em dezembro. É. É um menino incrível que é muito inteligente e tudo, mas exige cuidados Sim. igual toda criança. Para mim é uma Sim. criança normal, igual qualquer outra criança, mas exige um pouco mais da nossa, como é que eu vou falar? Nem é do cuidado, não. Exige que a pouco mais de gente atenção. procure mais recursos Sim. para poder facilitar a vida dele dele, em relação sim. às coisas que ele tem dificuldade, entendeu? É simplesmente isso. Mesmo assim, eu resolvi ter outro filho. Eu falei, já que tem um, vou ter 2 pertinho, né? Porque aí o trabalho já dá junto. Aí veio o José, em 2017. O José tá com 6 anos. E aí que eu falo que Deus desenha, né? Apesar de Davi ser com as dificuldades dele, aí manda um outro que parece que encaixa, que complementa. O que um tem dificuldade, o outro tem habilidade em excesso e ajuda. O que o outro tem dificuldade, o Davi tá aqui para poder ensinar como fazer. É muito legal a gente ver essa troca e como que vem, né? O companheirismo, que é preparado pra gente, assim. E aí eu fiquei cuidando do Davi e do José até quando o José estava com 2 anos. Um ano, desculpa. Até quando ele estava com 1 ano e pouquinho, eu fiquei exclusiva. Então, do nascimento do Davi até eu voltar para o mercado de trabalho, foram de 4 anos, quase 5 anos, dedicada a ser mãe, né? E aí chegou um certo ponto que eu já conseguia ver que dava para poder tentar voltar, até mesmo para poder ajudar 2 filhos, né? Muita despesa, tudo. Mas mais do que isso, era pessoal. Era a vontade de me sentir... eu ia falar uma coisa que agora que até eu parei para pensar, eu ia falar de me sentir mais útil. Como que sendo mãe a gente não se sente mais útil, né? Então eu vou consertar, era vontade de me sentir útil remuneradamente falando, né? Eu queria voltar a trabalhar. E aí eu resolvi, falei assim, não, agora já dá, eu tenho aonde deixar as crianças, pessoas de confiança, tinha escolinha, né? Já estava na escola. Falei, vou procurar. Aí, onde que eu vou procurar? No seguro, meu amigo, não adianta. Ficou 5 anos. Eu fui pra salada, eu fui pro laboratório, eu fui pra tudo, mas eu já tava infectada. É o bichinho do seguro que pica a gente. Ô, Bárbara, e a gente passou por vários cenários aqui diferentes, né, Marília? Muitos trabalhos. Muitos trabalhos. É muita história, né? Muita história, muitos desafios. E aí você falou que, né, ficou esse período aí de quase 5 anos afastada e aí já estava voltando para aquela picada do mosquito. Isso. A gente sabe que é o seguro. É isso. Mas me fala uma coisa. Nesse processo todo, você formou na faculdade de administração, né? Desistiu da faculdade de moda. E aí eu já tenho 2 perguntas. A primeira, você, mesmo depois de tudo, de ter vivenciado todo esse cenário, você sentiu falta da moda? Eu estou te perguntando isso pelo fato de, né, eu e a minha amada aqui gostar muito de moda. Bastante? Demais. Teve vontade de assim, voltar? Não tive, Pedro, não tive. Nada. Eu me encontrei, de fato, assim, no comercial, sabe? Sim. Claro que eu poderia trabalhar com comercial do mercado de moda, né? Sim. Mas eu acho que as oportunidades são bem menores
sabe? Para poder conseguir construir uma carreira, você precisa muito ter ali quem te indica, quem te ajuda. Sim. Então, assim, eu acabei indo por uma questão de necessidade mesmo, por um caminho que me daria mais oportunidades, mas eu não me arrependo, não. Hoje em dia, eu falo que sabe aquela pessoa que vende tudo? Uhum. Eu vendo tudo. E não necessariamente eu vendo o que eu vou ganhar em cima daquilo. Eu só sei vender o que eu conheço e o que eu gosto. Não sou aquela vendedora nata que vende avião Vende caindo. Avião não, caindo, eu é não isso aí que o povo sei. fala. Eu fiz um teste uma vez e aí deu que o meu perfil é um perfil tecnicamente orientado. E eu acho isso ótimo. Porque, assim, eu sou muito boa para vender desde que eu conheça do que eu estou vendendo. Tá? Então, assim, me dá uma coisa nova aqui, eu preciso estudar sobre aquilo, entender. Para ter propriedade. E o principal, saber se aquilo realmente é bom. Porque se não for bom, eu não vou conseguir passar com tanta segurança, né, para quem vai comprar. Sim. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que eu vendo um médico que eu consulto e gosto, eu vendo creme que eu comprei de passar no rosto e eu gostei. Eu vendo a loja de roupa que eu achei o custo-benefício legal, porque quando eu gosto de uma coisa, eu já tenho o hábito de falar mesmo com as pessoas. E eu acabo sendo muito convincente no que eu falo, entendeu? Então, assim, não tem jeito. O comercial, a gente já meio que nasce comercial. E quando você voltou, aí... Ah, eu lembrei. Acho que era isso que eu ia falar aquela hora e esqueci. Quando você voltou, aí você já voltou para Allianz? Não. Não, mas espera aí, antes da sua pergunta. Vamos lá. Antes de você entrar nessa parte do voltar, qual foi o seu maior desafio? Teve vários, mas você se sentiu desafiada entre um e outro? Porque a gente fala em cenário diferente. É um escritório de contabilidade, é uma loja de roupa, depois ser empresária. Você se viu num cenário de tipo, nossa, opa, esse aqui é um grande Esse desafio. É diferentão. Viajou, né? Teve ali a parte do seguro, mas pegou estrada. Teve algo que você fala assim, esse aqui foi o meu maior desafio? Ou você sempre já estava habituada a isso? Ô Pedro, eu não consigo te falar qual é meu maior desafio. Eu acho que o meu maior desafio é sempre o que eu tô vivendo agora. O que já passou não tem mais um peso para mim, por mais difícil que tenha sido, passou. Da mesma forma que na vida pessoal, o pessoal às vezes me pergunta assim, nossa, você teve medo do Davi morrer? Nossa, tinha gente que ia visitar ele e falava assim, não, ele não vai passar de hoje. Na minha cabeça, isso nunca passou. Eu sou muito positiva, muito. Eu sempre acho que as coisas vão dar certo, porque se não der, eu vou procurar uma outra alternativa. Então, eu não consigo imaginar o que foi mais difícil. Eu sempre acho que as dificuldades, elas vão ter em qualquer fase da nossa vida, independente do que seja. Em qualquer trabalho que eu for, eu vou ter os desafios, eu vou ter meus problemas, eu vou ter minhas dificuldades. O importante é saber lidar, né? Com isso, contornar essa situação, procurar o caminho correto, a melhor forma de lidar com a situação, para a gente depois contar uma outra história lá na frente, pular essa e passar uma nova. Memórias, né? Experiências. Com certeza, com certeza. Agora eu vou deixar você fazer a sua pergunta, viu? Vocês querem saber como que eu vou né? Isso aí, porque, né, gente, igual nós falamos, ela é comercial da Allianz. Então, quando você voltou, você já voltou diretamente para a Allianz ou você passou por outro lugar? Sabe por onde que eu passei? Por esse lugar aí que vocês estão. Quando eu resolvi voltar, eu voltei trabalhando em uma corretora de seguros. Porque eu tinha um conhecido na época, trabalhava em seguradora e atualmente ele é corretor. E aí ele foi do nada, a gente foi por acaso. Olha como é que as coisas acontecem na vida da gente. Eu tinha definido que eu queria voltar a trabalhar. Ia procurar algumas pessoas que eu conhecia da época do meu trabalho para falar, olha, eu tô querendo voltar, souber de alguma oportunidade, né? Lembra de mim. Só que eu nem precisei fazer isso a princípio. Eu tava andando no bairro que eu moro, e aí, sabe quando você passa bem pertinho de uma pessoa e tromba sem querer? Na hora que eu trombei, eu olhei e falei, Rodrigo, Bárbara, e a gente encontrou, tipo assim, tinha 5 anos que a gente não se via. O que você tá fazendo aqui? Eu moro aqui. Não, é sério, eu tenho uma corretora de seguros aqui. Nossa, aí lá vem o seguro. Olha pra você ver. Chamando de novo. E aí foi assim. E aí a gente, né, trocou ideia. Ele na hora falou, não, eu tô querendo voltar. E acabou que ele me chamou pra trabalhar com ele na corretora.
Mas, nossa, foi um período, assim, muito bacana. A gente construiu foram só 5 meses que eu fiquei na corretora. Durante esses 5 meses, a gente conseguiu construir muita coisa junto. Tanto para poder voltar, né? Ativa, Conhecer o outro lado do trabalho, porque eu sempre tive do lado da seguradora, né? Atendendo corretores, mas conhecer a rotina, conhecer a realidade de um corretor de seguros, entender todo o processo, todas as dificuldades que tem ali, que hoje me ajuda muito a ter voltado para o lado de cá, porque eu consigo, quando vocês me pedem algo, é aquela questão da empatia, né? Eu sei que é difícil para vocês, então eu faço de tudo para poder tentar ajudar, porque às vezes a gente tem aquele hábito de querer as coisas, tudo é prioridade, né? O corretor tem mania de pedir para o comercial assim, nossa, mas esse é urgente, mas todos os pedidos são urgentes. Só que eu entendo que realmente são urgentes porque o cliente pede para vocês isso com muita urgência, né? O cliente tem que ser agora, o retorno tem que ser rápido. Então, assim, o que eu vivi do lado da corretora me deu uma bagagem muito boa hoje como comercial novamente de seguradora para construir esse atendimento, né? Esse relacionamento com os corretores de seguro. Então, foi assim que eu voltei. O mosquitinho que tinha picado, aí me convidou lá para a corretora, voltei para a corretora de seguros, e aí na corretora comecei a ter contato novamente com as pessoas de seguradora. Sim. E aí, nossa, uma turma aí que eu tenho um carinho gigantesco, são colegas de trabalho até hoje, lembraram de mim em uma oportunidade que teve na Sul América, que foi a última que eu tinha trabalhado. O diretor da época lá, uma pessoa assim, nossa, que eu tenho uma admiração, um respeito e uma gratidão enorme, o meu gerente, que é o meu gerente atual também até hoje, que me convidaram para essa oportunidade de comercial aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, até hoje eu tô assim, inclusive agora dia 3 de outubro eu brinquei com ele, que fez 5 anos já que eu tô com ele na equipe de novo. 5 anos que a gente está se aturando, né, literalmente, mas 5 anos também que a gente tem construído muita coisa, que é um crescimento para mim, profissionalmente falando, muito grande, muito importante. A gente passou aí por processo de fusão de uma companhia com a outra, né, eu estava na Sul América e a gente veio a equipe para, algumas pessoas da equipe para a Aliança, tudo novo, casa nova, processos novos. Mas é aquilo que eu falei, é o hoje, vamos viver isso aqui agora e vamos aprender. E é o que eu tô aqui, atendendo vocês e participando do podcast pela segunda vez, tá vendo? Eu comecei a contar a história lá de trás só para falar que o Prestígio era tá aqui hoje participando. Olha, todo um contexto. E como que é engraçado, né, as histórias, né, Marília? Eu gosto de estar aqui escutando e eu fico assim, imaginando, porque literalmente é um filme. Principalmente na história que a Bárbara contou, ela falou lá dos 8 anos, quando ela arrumava ali, empilhava no supermercado. Arrumava ali as coisas. E aí agora hoje ela tá na Allianz. Olha pra você ver, a gente tem que agradecer sempre, né, gente? Sempre. Eu acho que quem tem boa vontade, quem tem perseverança, quem não desiste, quem acredita, né, e corre atrás, tem o caminho a seguir aí. Meu caminho tá só começando ainda. Se Deus quiser, tem muita coisa aí pela frente. E isso, para nós, né, que temos filhas, eu falo assim que realmente tudo a gente cria história, a gente cria memória. Um dia, quando eles perguntarem para você, quando eles começarem a trabalhar, você vai ter uma bagagem para contar, para incentivá-los, né? Com isso certeza. Eu acho assim muito bacana, realmente. A gente dividir, igual você dividindo, né, a história com a gente, igual do Davi, né? Não sabia, né? Não sabia. A gente conversa praticamente todos os dias por telefone, algumas vezes presenciais, mas a gente não conhece o que está por trás, né? A história do outro. E, Bárbara, e hoje se vendo aí trabalhando numa seguradora novamente, nessa área do seguro, você se vê fazendo outra coisa? A gente sabe que a gente entra no seguro pessoal, é difícil sair, não sai. Sabe por quê, pessoal? Eu falo que a gente fala não sai. Eu não sei se a Bárbara tem essa mesma percepção também. Tem 6 anos que eu trabalho na F Guerra. E quando eu entrei para trabalhar aqui, eu ficava assim, é seguro, eu não sei nada disso, eu acho que eu não vou durar muito tempo. E olha tempo onde está que eu agora estou, sabe? O cabelo até cresceu. Justo. Justíssimo. E você hoje se vê fazendo outra coisa? A não ser o seguro? Nossa, Pedro, não, nunca parei para pensar, vou te falar a verdade, assim, de planejar e ter vontade de fazer outra coisa. Sim.
Hoje eu faço o que eu gosto. Eu falo que eu tenho prazer realmente em trabalhar com relacionamento. Eu sinto que hoje a minha função com vocês corretores não é falar de produto especificamente. Hoje em dia é muito fácil, né? Hoje em dia a gente tem site, a gente tem Google, a gente tem tudo que a gente pode estudar e entender sobre qualquer assunto. Mas o que faz a diferença hoje nas negociações, vamos falar assim, é o relacionamento. Sim. Né? Eu acho que essa construção aqui é o que direciona o negócio. Produto, várias companhias têm aí para oferecer, cada uma com sua característica e tudo, mas e o relacionamento, né? E o suporte, que é o que vocês precisam, e a ajuda para poder, às vezes, enxergar oportunidades, prospectar novos negócios, né? Então, assim, eu vejo a minha função hoje como de extrema importância dentro da companhia, Sim. sabe? E muito bem executada, por sinal. Muito feliz. Aí eu espero que meu chefe esteja assistindo para ele ver isso. Ô, Bárbara, a gente falou, pessoal, no último podcast com a Bárbara sobre o produto, mas ela mencionou o produto aqui de novo. E pegando aí o cenário atual em que você trabalha, qual produto você acha que, na sua percepção, eu sei que são vários, né? Você acha assim, esse produto ganha o meu coração? Vários. Não, Porque eu sei que a gente... Essa é uma pergunta que não tem como te falar Pedro. É assim, cada vez mais eu enxergo a importância do seguro, sabe? Da cultura do seguro na vida das pessoas, que ainda é muito pequena. Principalmente quando a gente fala de Brasil, a gente tem a cultura de seguro de automóvel enraizada, mas ainda não é. Mesmo assim, tem grande parte da frota de veículos do Brasil que não tem seguro. Uhum. Só que, às vezes, as coisas mais importantes das nossas vidas, a gente não pensa que tem que ter seguro. Falando de bens materiais, eu entro dentro de pessoas, de emoção. Não é só o bem material. Às vezes, aquele bem material é a fonte de renda de alguém. Vamos falar do carro que é comum? Às vezes eu penso, nossa, se eu bater o carro, indenizar outro carro. Mas aqui, será que aquele cara não é um vendedor? O cara tem a ferramenta de trabalho dele ali, que se ele ficar sem aquela ferramenta, ele tá colocando tipo assim, vai estremecer, às vezes, o sustento da família dele, entendeu? E aí as pessoas tendem a separar o que é material, né, a importância de preservar o bem material, porque é difícil de se adquirir, mas não pensa que o bem mais valioso que a gente tem são as pessoas. E aí você para imaginar que ainda não existe uma cultura, por exemplo, de um seguro de vida, aonde eu sou provedor do meu lar, eu tenho filhos que dependem de mim, né? E na minha ausência, a minha preocupação não é deixar bens para os meus filhos. A minha preocupação é só que eles consigam manter uma qualidade de vida, ter condições de estudar, de fazer o que tiver que ser feito, eu estando aqui, na minha ausência também. E não só na minha ausência, mas e se eu ficar incapacitada? Entendeu? Aí eu falo, nossa, o seguro de vida ganhou meu coração. Beleza. Mas eu tenho a minha casa. E aí, eu tô lá pagando todo mês a prestação do seguro do meu carro, porque eu não posso ficar sem carro. Mas e se eu perco a minha casa? Aonde eu vou morar com a minha família? Então, assim, o seguro, ele não é um tipo de produto que vai garantir proteção para os bens materiais, não é isso, entendeu? O seguro é a proteção para a gente conseguir manter a nossa qualidade de vida, dar garantia e condição para aqueles que dependem da gente, de manter uma oportunidade, né? Então, tem um tipo de seguro hoje em dia para cada tipo de coisa, e é essencial. A gente precisa realmente ter a cultura disso, enxergar o seguro como eu até brinco, um mal necessário, né? Porque a gente pensa, paguei e não usei, é dinheiro jogado fora. Não é jogado fora.
Você ficou 1 ano aí garantido. Se tivesse acontecido algo, você estaria amparado, Sim. né? E mais ainda, enaltecer o trabalho do corretor de seguros, que é o corretor que trabalha de uma forma eficiente, que conhece ali as necessidades do cliente dele, que sabe fazer a oferta do produto adequado para o perfil daquele cliente, né? Então, resumindo, não me imagino fazendo outra coisa até o momento, porque eu realmente gosto disso aqui. Deu pra ver. Deu pra ver. Eu realmente gosto. O brilho nos olhos, né, Marília? Falando. A gente sempre comenta. E eu, Bárbara, assim, a título de curiosidade, você comentou agora que muita gente ainda ignora o seguro. Mas você acha que isso já tem mudado? Já, e assim, de uma forma mais simples para poder falar isso, principalmente pós-pandemia, né? A gente passou aí por uma situação onde a gente teve várias pessoas que vieram a óbito, mas não só em relação ao seguro de vida, em relação ao seguro-saúde também, né? A importância do seguro-saúde. Consequentemente, por termos passado por essa situação, as pessoas começaram a ficar com um olhar diferente para a necessidade de ter, né, um seguro, ter um plano de saúde aí complementar. Então, é só a pontinha, eu acho, do iceberg que está do lado de fora, sabe? Assim, ainda tem muita coisa para a gente poder conseguir fixar, assim, na cultura do cliente. Vocês mesmos, como corretores, podem me falar, acho que várias mãos cheias aqui. Quantos clientes vocês têm aqui que todo ano faz o seguro do carro dele com vocês, mas nunca fez um seguro de vida porque acha que é bobagem, que tá pagando à toa? Exatamente. São vários. São vários. E aí, ainda eu não acho... teve esse despertar. Exatamente. E eu acho que isso é muito papel do corretor de seguros promover. Porque é o corretor que tem que falar e que tem que mostrar para o cara. É o corretor que tem esse papel de consultoria em relação à proteção da pessoa, Sim. né? Então, assim, pode ser que a pessoa não compre a ideia, mas o papel de falar e alertar, ele tem que existir e ele tem que ser feito pelo corretor de seguros. Ô Marília, como é que as coisas, né? A gente vai conversando e aí vai vindo as coisas na nossa cabeça. E ela mencionou uma coisa aqui agora, você não sabe do que eu lembrei. Do quê? Ela mencionou iceberg. Tá vendo como que tudo tá ligado? Tudo tem. Eu lembrei disso Vocês precisam agora. saber. Tudo tem uma sinergia. Mas assista o primeiro podcast que eu participei, que eles vão entender. Exatamente. Ela não vai contar essa história novamente. Assistam o primeiro. Tem muito a ver com o Titanic, algo que aconteceu aí no passado. Mas assistem lá. Tem a ver com Título seguro, de tem a ver com aliança, tem a ver com tudo. Tem a ver com tudo. E ela falou na hora, me veio na cabeça, eu falei, gente. Uma coisa liga a outra, a gente vai e lembra. Bem lembrado, Pedro. Agora aqui, ó, eu ia perguntar uma coisa que não. A gente agora falou de seguro, mas agora eu quero voltar em outra coisa. Que você falou do Davi. Vai e volta, né? A gente vai e volta. E o Digníssimo apareceu quando aí na história? Nossa, meu Deus, vocês estão falando do meu marido? Isso! Então, Porque a gente gosta de histórias de amor, de saber das coisas, ai, sabe? meu Deus. Nessa parte eu sou meio ruim pra falar, tá? Quando envolve sentimentos, eu já fico mais tímida. Ah, Mas... Não, mas assim, não precisa. Só assim, quando você Não, tava eu vou no contar, grupo. lógico, faço questão. O Danilo apareceu na minha vida na época da salateria. Quando eu tava com um restaurante lá em Sete Lagoas, que aí a gente se conheceu. Ele malhava na academia? Não, ele era daqui de Belo Horizonte. Deixa eu te contar essa história depois de outro jeito, como que foi, porque foi tudo assim também. É igual como tudo na minha vida aconteceu, ele também foi dessa forma. Mas aí, desde então, a gente ficou junto e parceiro, então foi da assim. Da salateria pra vida. Exatamente. Bacana. E agora tá aí entrando no projeto fitness comigo também. Também, né? Tá, faço marmitinha pra ele tá bonitinho, já tá começando a ficar até mais chato do que eu. Sério? Nossa, agora já me Porque controla. tem gente que vai e fala assim, não, eu não vou negociar. Aí quando começa... Vê o resultado, Vê o resultado. gente, tudo que é bom a gente gosta. Se você tá fazendo uma Exatamente. coisa que te dá resultado, por que você vai parar? É verdade. Não é? Aí tá, beijo, amor. Ai. É isso aí. Gente, eu gosto tanto de fazer esse programa que acho que vocês não conseguem
senti a dimensão, Marília. Verdade. Porque agora a gente tá falando, a gente fala de tudo agora. de tudo. Nós falamos de mercado, a gente fala de seguro, que é o importante. Curiosidades da vida. vida. Da curiosidade, sabe? E sério, Bárbara, eu ficaria aqui horas e horas. Ah, eu também. Eu Batendo achei tão papo. gostoso. Porque o bom desse podcast, eu sempre bato nessa tecla, né, Marília? Que aqui é um momento que a gente troca informação, a gente troca conhecimento e nós conhecemos a outra pessoa que está do outro lado. Exatamente. A Bárbara nos atende já há algum tempo. A Bárbara, sim, já veio no nosso podcast. Só que a gente não conhecia quem era a A Bárbara. gente não sabia Sabe? por onde Bárbara Por passou. onde Bárbara passou. E eu vejo que a gente tem amigos corretores que nos assistem. Uns até a Bárbara pode ser que atende. E é bom que eles também, opa, olha, Agora, acho que agora o Brasil inteiro sabe das minhas loucuras. olha, ela me atende e eu não sabia nada disso, sabe? Verdade. Então, assim, é legal. E essa parceria é muito boa. Só falando pro pessoal, a Bárbara, hoje, ela chegou aqui 10 horas da manhã, né, Bárbara? Olha aqui, gente, Pessoal, quantas horas. Quantas horas? e São a 3 gente- horas Aqui, da ó, deixa eu dar um tarde. recado. Corretores que eu não atendi o telefone, não retornei ainda. É porque eu tô aqui, a gente tava falando de números. Isso. Exatamente. Né? A A gente gente reunião pela manhã, e aí nós já pegamos ela, vamos gravar de novo. Então, assim, Exatamente, mas eu isso é muito retornarei para bacana. todos. Aguardem. Aguardem. isso é muito bacana, essa troca, Essa né? troca. Ô, Bárbara. Só fazer um comentário, vocês Claro. estão lindos de uniformes novos. Ai, a Ficou gente muito também amou. legal. Ai, Duas pedras pessoal. preciosas, duas esmeraldas Duas. aqui, apresentadoras do Oh. podcast. Tá vendo? Ainda Aqui, tem um corta, detalhe. acabou, Não, tem acabou. um detalhe. É Acabou. Figuerra, corretora, segmento Esmeralda da Aliança. Tá fazendo jus aí, ó. Tá vendo? Você sabia disso? Nem não, aí, ó. Tá vendo? Tudo Vamos falar combinando. da Figuerra. Aí, gente. Não, aqui, gente, nós podemos acabar o podcast, ganhamos o nosso dia. Acabou. Bárbara, eu queria te agradecer imensamente por mais uma oportunidade de te escutar falar, não só sobre a sua vida pessoal, mas também sobre aí o mercado de seguro. Eu sei que para vocês comerciais, eu sempre gosto de falar isso, muitos acham que não, mas é um tempo precioso tirar, principalmente hoje. A Bárbara chegou aqui cedo, pessoal, a gente falou sobre números, falou sobre produção, ainda tirou um tempinho para gravar, então assim, muito obrigado mesmo Eu que agradeço, pelo gente. Nossa, aceitar o convite novamente. foi tão gostoso. Eu acho que melhor do que da primeira vez, que a gente ficou mais à vontade, né? A gente não fica Exatamente. preocupado com ter que estar falando de errado ou não. Mas, assim, agradeço a oportunidade mais uma vez, porque é muito prazeroso poder passar para vocês Sim. um pouquinho de quem eu sou, além da Bárbara comercial da Aliança, né? Até mesmo para vocês entenderem melhor todas as minhas falas, as minhas posturas. Eu acho que tudo isso vem baseado em quem a gente é, no que a gente passa, né? Sim. Como a gente enxerga as coisas. Então, assim, ó, agradeço demais, foi muito legal. Tô, assim, me sentindo aqui no podcast daqueles, assim, comunicadores profissionais. Vocês dois A já gente estão. recebe. Tá muito Muito chique. obrigado. Tá? E muito sucesso. Tenho certeza que a gente vai aí, até o final desse ano e pro ano que vem, construir mais ainda coisas juntos, igual a gente já vem Sim, construindo esse ano, sim. né? Que hoje a gente já falou disso e, ó, estão arrasando, mas contem comigo pro que vocês precisarem. Muito obrigado. Tô aqui à disposição Bárbara. de vocês. Tem lugar no coração da Figueira. Tem Ah, lugar e no vocês coração. mais ainda agora. Pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais um podcast. Muito obrigado vocês que nos acompanharam até aqui. Eu gostaria de lembrar vocês que a gente falou lá no início que a gente está em todas as redes sociais, inclusive lá no Spotify. Então, você que está aí na academia, vai fazer ali um aeróbico, vocês colocam ali o telefone ó, E na vai esteira. ouvindo. E coloca vai o fone escutando. E vai escutando, porque Exatamente. o bate-papo vai ser muito bom. Então, a gente está lá no Spotify também, F Guerra Corretora. Não deixe de seguir a gente lá. Seguir no Instagram. Esse vídeo, né? Ele tá lá no Instagram, mas ele também tá completo aqui no YouTube. Então, assim, deixa o like, porque a gente gosta, né, A gente Marília? gosta, deixa a curtida, porque às vezes, Pedro, as pessoas estavam no Instagram, tá vendo, já que viu ali, já curte ali. Já dá aquele sabe? Com coraçãozinho. certeza, Sim, ué. Isso vai fazer reenvia. mais pessoas terem a Isso. oportunidade. de ver. Exatamente. Pessoal, muito obrigado. E a gente não pode finalizar esse episódio sem falar a nossa frase, né, Marília? Claro. E eu vou deixar você falar ela porque... Por quê, gente? É Figueira, nós somos o quê? Especialistas em atender você. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada.